Então, amado, fala para o seu irmão, meu irmão, fica ligado que Deus vai falar com você essa noite. Agora é para guardar, hein? Não adianta Deus falar conosco se nós não colocarmos a palavra em prática. Não adianta, a nossa vida não sai do lugar. Porque o que faz toda a diferença é a prática da palavra de Deus, e a gente sempre prega sobre isso, né? Porque realmente é um propósito nosso de ter mudança em nossa vida, de uma vida transformada. Não adianta ser somente um ouvinte da palavra. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra, mas não praticam. Então ela fica patinando no mesmo lugar, ela não cresce, ela não desenvolve, ela não toma posse das promessas de Deus, porque ela não pratica a verdade de Deus. A verdade que cura, que liberta, que transforma. Então, amado, em nome de Jesus, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Deus essa noite quer acalmar a tempestade da nossa vida. Aleluia! Se você estiver vivendo tempestade na sua vida, você vê o lugar certo em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para acalmar a tempestade da sua vida essa noite. E essa palavra, ela saiu da boca de Deus. Eu só vou pregar a palavra, mas a palavra, ela procede de Deus para a nossa vida, amém? É a palavra de Deus. Mas antes de falar aqui no versículo 22, eu quero, antes desse contexto, pegar um gancho aqui em Lucas 8, versículo 19, 21, e nós vamos dar continuidade. Lucas 8, versículo 19. Todos acharam? Aqui Jesus falando da sua verdadeira família. Versículo 19 diz assim: e foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Está falando aqui de Jesus, amém? Uma grande multidão envolvia o Senhor, e ele até mesmo, a sua mãe e seus irmãos queriam se aproximar dele, mas não conseguia por causa da multidão. Versículo 20: e foi-lhe dito, alguém falou para Jesus: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam, ou seja, praticam. Versículo 22: e acontecendo que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago, e partiram. Navegando eles, adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Aleluia! Pode sentar adorando ao Senhor, oremos. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, não é mais um culto, mas é o culto a Deus. Estamos aqui porque o Senhor tem algo a falar conosco, Senhor. Aqui nós entregamos a nossa adoração, louvor, porque isso agrada ao Senhor. A tua palavra fala que o Senhor habita em meu louvor, Senhor. Senhor, nós te damos louvores porque tu és Deus e Senhor da nossa vida, e temos prazer em adorar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento agora, a tua igreja, teu povo, se reúne no teu santo nome para ouvir a tua voz. Fala, Pai, conosco, Senhor. Hoje é noite, Senhor, de Deus repreender tempestade, Senhor. Situações que estão acontecendo, talvez em lares, em casamento, a vida dos filhos, Senhor. Tu é Deus que repreende os mares bravios, Senhor, e a tempestade da nossa vida, Senhor, porque o Senhor está no nosso barco. E assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que teu Espírito possa falar, Senhor, tomando a boca do pregador, Senhor, conceda a palavra de revelação, de sabedoria e de conhecimento. Nós oramos em nome de Jesus, e a igreja que crê diga amém, amém e amém. Amém, amados? Bom, queridos, eu comecei aqui em Lucas 8, o tema dessa noite é... Pergunta para o seu irmão aí, ó. Jesus está no teu barco? E você vai dizer se está ou não está. Está ou não está, meu irmão?
Isso aí. Meu irmão, escute isso. Antes de entrar aqui nesse momento que Jesus acalma a tempestade, eu li aqui um momento antes que Jesus descreve a sua verdadeira família. Jesus, certa vez, ele estava pregando numa sinagoga, e ali uma grande multidão ali estava com ele, próximo de Jesus, que o apertava onde Jesus ia, multidões seguia, pessoas eram curadas, libertas, pessoas que estavam possessas de espíritos malignos eram libertas pelo poder de Deus. E ali muitos queriam e desejavam ouvir a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. E ele começava a ensinar acerca do reino dos céus, do reino de Deus, ensinando a verdade que nos liberta, que nos transforma. Mas nesse momento ali, quando estava uma grande multidão aproximando ali de Jesus, apertava o mestre, a Bíblia fala que uma das pessoas que estava no meio da multidão dizia, para ver qual era de Jesus: olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí. E Jesus, ele disse algo tremendo. Ele diz o seguinte: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Jesus aqui não estava desfazendo a sua mãe e nem dos seus irmãos, mas ele estava dizendo o seguinte: de todos aqueles que ouvem a palavra e praticam, esses também são íntimos de Jesus. Esses são chamados filhos de Deus. Não somente aqueles que são ouvintes, mas aqueles que executam e praticam a palavra de Deus. Então a vontade do Senhor é que nós viemos a crescer cada vez mais nessa caminhada cristã. Um dia nós aceitamos o Senhor Jesus, como sempre falo, foi o ponto de partida, mas Deus deseja que haja crescimento, uma maturidade espiritual em nossa vida. A sua visão, a visão de Deus, é que nós venhamos a chegar na estatura de varão perfeito, ou seja, parecido com Jesus. Então a cada dia Deus ele vai tratando, da nossa vida, do nosso caráter, da nossa visão, da nossa mente, do nosso posicionamento, das nossas escolhas. Em tudo Deus ele quer participar, para que o seu nome venha a ser glorificado e para que eu e você venha a ser bem sucedido em tudo aquilo que façamos, viemos a prosperar para a glória de Deus. Quando o cristão ele prospera, quando o cristão tem um casamento abençoado, quando o cristão realmente ele é bem sucedido, você está glorificando o nome do Senhor em sua vida. As pessoas podem até te admirar, mas você vai dar sempre a glória para Deus. Olha, isso aqui não é meu mérito, isso aqui é o meu Deus, é o Deus que eu sirvo. Então, amados, Deus ele tem o poder de mudar a nossa história, de transformar. E Deus é Deus de crescimento. Mas uma coisa eu aprendo com crescimento. Crescimento, meu irmão, tem tudo a ver, está relacionado com o nosso exercício. Amém? Em todas as partes do ser humano, só vai crescer se houver um exercício. Vou dar um exemplo para você. A nossa mente, se você exercitar cada vez mais, você adquire cada vez mais uma capacidade mental. Até a medicina fala isso. A gente estava conversando sobre isso, né, filha? Tem pessoas, até por essas doenças que tem problema na mente, de esquecimento, eles indicam às pessoas, seja na sua juventude, seja numa idade também, que você já como homem, exercitar cada vez mais a mente, meditando, lendo livros. Quanto mais você exercita a mente, mais você vai utilizar os seus neurônios. Existem alguns neurônios que foi falado, né, Cris? E o que acontece? Tem alguns que ficam ali como adormecido, porque você só usa aquilo que é diariamente acostumado a usar e aquilo não se desenvolve. Mas quando você faz alguma coisa diferente, eu estou falando isso aqui é ciência, irmão. Quando você faz alguma coisa que você não está acostumado, por exemplo, você é uma pessoa que lê muito, e você começa a ler, ou você fazer uma outra atividade que você não está acostumado a fazer, você está desenvolvendo a sua mente. Cada vez mais você está utilizando parte dela. O ser humano usa muito pouco a sua mente. Então, quando você exercita cada vez mais a mente, mais você vai utilizar e mais capacitada ela vai se tornar. Da mesma forma, é meu físico. Se nós não exercitamos os nossos músculos, com certeza ele fica atrofiado, ele fica fraco. O nosso músculo, quanto mais você exercita, ele se fortalece e ele cresce. Não é verdade? Não tem essas pessoas aí que são os marombados, pessoas que frequentam a academia? Não é isso? Quanto mais a pessoa utiliza o exercício, mais ela vai crescer, claro, de uma forma o quê? Saudável. Então, da mesma forma, no âmbito espiritual, quanto mais você exercer a palavra na sua vida, você praticando, você vai crescer cada vez mais espiritualmente.
Você vai ser uma pessoa que tem uma maturidade espiritual, uma sabedoria para lidar com o dia a dia, com pessoas, seja na negociação, seja numa aliança que você está fazendo, porque você tem um discernimento espiritual, porque você exercita a sua vida, a sua comunhão com o Senhor. Você é uma pessoa que não somente ouve, mas você ouve e pratica a palavra de Deus. Então aqui o próprio Senhor fala, olha, minha família é aquele que ouve e pratica e executa a minha palavra. Então aqui ele começa a entrar no capítulo 22. Após o ensinamento desse, nós vamos utilizar nesse contexto de Jesus acalmando a tempestade. Aqui ele vai dizer o seguinte: aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos, ou seja, os discípulos que estavam naquela reunião ouviram o mestre falar que todos aqueles que são deles, ele fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, os meus discípulos realmente aqueles que realmente ouvem a voz do mestre. Então aqui vai dizer o que aconteceu depois de uns dias. Entrou no barco com seus discípulos, Jesus com os discípulos, e disse-lhe: passemos para outra banda do lago, e partiram. Aqui o próprio Senhor Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos, falando: olha, nós vamos passar do outro lado do lago, né? Nós vamos para outra banda do lago. Eles estavam no mar chamado Mar da Galileia. Para quem não conhece, você nunca foi a Israel, é aquele ali, ó. Você pode ver, Mar da Galileia é aquele ali. Então, Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, mas é chamado Mar da Galileia. Ele não é um mar. Por ele ser tão grande, é chamado Mar da Galileia. E esse Mar da Galileia, irmão, repentinamente, né, ou seja, de uma forma tão violenta, vem às vezes umas tempestades do nada, que se levantam ondas de até 6 metros de altura. Imagina, calmaria, tudo tranquilo, Jesus dá uma ordem aos discípulos, entra no barco, os discípulos, e eles começam a navegar pelo Mar da Galileia. Mas de repente, a Bíblia fala aqui, vai ver o que? Uma tempestade. Queridos, quantos de nós recebemos uma direção de Deus para a nossa vida? Às vezes nós oramos porque queremos alguém do nosso lado pela vida inteira e buscamos alguém para realmente ter uma aliança diante de Deus, realizar um matrimônio, um casamento. Você ora, você pede a Deus, você jejua: Senhor, eu quero uma pessoa certa, eu quero construir uma família. Meu irmão, isso é algo maravilhoso. Deus vai e te dá uma direção. Jesus disse: vai. Mas nesse meio tempo do casamento, acontecem muitas coisas. Às vezes vem as tempestades, as intempéries da vida, situações que nós passamos, aflições. Eu falo aqui no mundo, nós teremos aflições, mas que eu e você venha ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós venceremos, se estivermos nele. Então o próprio Senhor Jesus, Ele deu a ordem aos discípulos: vai. Eu quero encontrar depois lá, vamos chegar do outro lado lá do outro lado da banda do lago. Mas vamos lá. Ele deu a ordem. Isso significa que muitas vezes Deus fala conosco uma certa direção. Às vezes é um casamento, às vezes é os filhos, às vezes é um ministério que você tem na igreja. Mas isso não significa que nós estamos isentos, às vezes, das tempestades que possam vir na nossa vida. O importante é que nisso tudo, que em meio a essa tempestade, nós temos a companhia de Jesus, que repreende a tempestade e o mar bravio da nossa vida. Essa é a grande diferença. E aqui vai dizer o seguinte: aconteceu que daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe, ou seja, quem deu a ordem aos discípulos? Jesus. Jesus não te bota em furada, meu irmão. Bota bem isso na sua mente. Se você é uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo, Deus não é Deus de confusão. Deus não fala A hoje e fala B amanhã. Deus não fala casa hoje e separa amanhã. Deus não fala gera um filho hoje, meu filho, eu vou te abençoar e abrir a sua madre. Amanhã, joga esse menino para a rua. Não. Deus não te dá um ministério hoje para naufragar amanhã. Não. A palavra de Deus é uma só, ele não tem sombra de variação. O nosso Deus não é mutante. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não tem variação nas suas escolhas. Ele é fiel na sua palavra. A Bíblia fala que o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele não está hoje em AM, amanhã é FM ou fora de sintonia. Aquilo que ele fala hoje, ele permanece fiel na sua palavra. Aleluia! Agora, isso não significa que nós vamos estar isentos das dificuldades da vida.
Podemos ter a luta, podemos ter um problema, mas eu não posso esquecer que Jesus, Ele continua no barco da minha vida. Qual é a pergunta? Jesus está no teu barco? Pergunta novamente, Jesus está no teu barco? Você vai chegar lá, escute isso aqui. Versículo aqui, 23. Como boa vez, os discípulos partiram junto com Jesus. Jesus estava no barco nesse episódio. E navegando eles, navegando, né? Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei, tudo tranquilo, paz, né? Começa assim, às vezes é tudo meio maravilha, né? Ministério, todo mundo é uma bênção, glória a Deus, fui chamado para o ministério na igreja, vou trabalhar com as crianças, vou trabalhar com os adolescentes, aleluia, vou trabalhar ali, vou trabalhar cá, sou um diácono na casa de Deus, sou introdutor, né? Hoje eu estou casado, glória a Deus, que festa linda, maravilhosa, é lua de mel, é comida daqui, é bebida dali, né? Isso é presente, é a casa, vamos arrumar a casinha, tá tudo bonito, está aqui em casa de boneca, glórias, navegando, navegarei no oceano do Espírito, né? É um trabalho, Deus abriu a porta, irmão, essa porta Deus abriu, você orou, Deus te abençoou, glória a Deus, que salário abençoado, ali adorarei ao Deus do meu amor, e você está navegando, meu irmão. Mas a Bíblia fala que no mar da Galileia, de repente, de uma forma inesperada, bateu um vento lá, não sei se foi o sudoeste, não sei o que foi, meu irmão, pode até se chegar a 6 metros de altura, meu irmão. Você imaginou, você está num barquinho, não é uma embarcação como o de hoje, aqueles barquinhos bem simples, humildes, aquele mar bem agitado, vento soprando, açoitando a embarcação, meu irmão, está tudo bem. E detalhe, Jesus estava dormindo, enquanto os discípulos estavam tudo em apuro lá, não sabia, apavorado com a situação, Jesus estava no maior ronco, meu irmão. Jesus, a Bíblia fala que ele estava dormindo. Aleluia! Fica ligado aí que Deus está falando conosco. Navegando, eles adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago. Aí eu fico lembrando uma coisa que me chamou a atenção. O que nós lemos no capítulo aqui, nos versículos anteriores? Jesus ele mandou uma palavra: aquele que ouve a minha palavra executa. Sabe que Deus me deu uma revelação aqui? Jesus, por que você está dormindo? O Espírito Santo falou assim comigo: porque ele já sabia o que tinha que fazer. Tem muito crente clamando a Deus, orando: Senhor, me ajuda, faz isso. E Deus olhando para a gente assim: você já sabe o que você tem que fazer. Será, Senhor, que o Senhor está indiferente à minha situação? Está vendo isso aí, a tempestade? Olha esse mar. Aquele que ouve a minha palavra executa, esses são os meus filhos. Aleluia! Essa foi uma das revelações. A outra aqui, Aí sobreveio uma tempestade de vento no lago, o barco se enchia-se de água, estando eles em perigo. Às vezes o barco aqui, meu irmão, está representando a nossa própria vida, nosso casamento, uma situação que a gente está passando no trabalho, seja na educação dos filhos, seja onde for, meu irmão. Nós estamos no barco. Situações estão acontecendo, e detalhe, estava se enchendo de água. Eu fico imaginando com meus olhos espirituais, Tiago, Pedro e João, com uma canequinha. Então essa canequinha, não, cadê a canequinha? Vamos tirar ela daqui. Vamos tirar um pouquinho, mas está enchendo mais. Se estava entrando água ali, meu irmão, estava entrando cada vez mais. Meu irmão, se a gente não vigiar, a quantidade de água que vai ter dentro do barco vai acabar sucumbindo às nossas vidas. Vai ao naufrágio. Aleluia! Sabe o que eu vejo aqui? A Bíblia fala que uma pequena brecha o inimigo ele precisa para matar e roubar e destruir. Aleluia! Às vezes estão vendo situações que o nosso barco está enchendo, meu irmão. E o que você vai fazer? Você vai ficar só apavorado? Vai ficar olhando para a situação? Ou vai tomar uma posição em nome de Jesus? Vai ficar esperando o barco naufragar? Ou você vai tomar uma posição, aquele que ouve e executa as minhas palavras? Seja às vezes é o homem no relacionamento, às vezes é a mulher no relacionamento, seja um posicionamento que a gente deve tomar diante de Deus. Aleluia! E aqui vai dizer o seguinte: e chegando-se ele, despertaram
dizendo, mestre, ele não aguentaram mais. Meu irmão, ele todo apavorado, os discípulos com canequinha na mão, tirando água e tudo, e Jesus lá arrancando, dormindo. Ele falou, o quê? Vamos acordar o mestre, vamos falar com Jesus. Aí sacudiu Jesus lá, Jesus, despertaram dizendo, mestre, estamos perecendo. Eles falaram essa expressão assim como tivesse assim, Jesus, eu acho que está indiferente do meu problema. Eu acho que Jesus não está vendo o que eu estou passando. Jesus está dormindo, não está nem aí para a minha vida. Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou subindo o monte, eu estou fazendo isso, fazendo assado, mas parece que Jesus não está nem aí para mim. Deus tem dado vitória, irmão A, irmão B, é cada domingo ali uma pessoa sendo abençoada por Deus, mas aí, cadê meu milagre? Cadê a situação? E o Espírito Santo falou comigo uma coisa aqui. Na verdade, quem tinha que acordar não era Jesus, mas eram os próprios discípulos. Muitos de nós às vezes estamos querendo questionar a Deus porque as coisas não estão mudando. É porque nós estamos dormindo espiritualmente. É nós que temos que às vezes tomar a posição e estamos esperando que Deus faça algo em nosso lugar. Aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Às vezes é um posicionamento dentro da palavra de Deus. Senhor, me ajuda oferecendo, o Senhor não se importa. Aí o Senhor fala lá em Lucas capítulo 6, versículo 46. Porque fala Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo. Porque chama Senhor, Senhor e não faz o que eu digo. Abra lá para você ler Lucas capítulo 6, versículo. É Lucas 6, se não me engano, 46. Deixa eu ver aqui. É isso aí, está ligado. Porque me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que eu digo. Quantas pessoas estão nessa condição? Lucas 6, versículo 46. Quantas pessoas estão nessa condição? Não é isso? Pessoas que às vezes estão clamando, orando, estão gastando força, energia. Meu irmão, clamor é importante. A nossa oração, subir monte, é algo maravilhoso. Santidade é de Deus. Mas, meu querido, aquilo que eu tenho que fazer, sou eu que tenho que fazer. Aleluia! Porque você está chamando, me clamando, e você não faz o que eu digo. Aleluia! Muitas vezes, irmão, nós estamos clamando por tanta coisa, mas a gente não está fazendo aquilo que Deus está falando conosco. Os discípulos tinham acabado de receber uma mensagem numa sinagoga, onde Jesus estava ministrando a sua palavra, e ele esperava que os discípulos viessem tomar uma posição, aquilo que ele aprenderam, a exercer a fé, a obediência na palavra, a confiar em Deus, mas eles estavam negando tudo isso. Eles apavorados, sacudindo Jesus. Pastor, então quer dizer, eu não posso sacudir, acordar Jesus, eu não posso clamar? Não, com certeza, meu irmão. Escute isso agora. Quando você não sabe o que você fazer, realmente você não sabe, você clama que Deus vai te dar uma direção. Mas quando você sabe o que você tem que fazer, nem precisa importunar o mestre, faça aquilo que ele já te mandou. Porque a situação vai mudar por causa de você ser fiel no pouco que Deus te coloca no muito. O que adianta eu ficar orando? Aleluia! Ao meu Deus, se Deus já liberou uma palavra, é num culto, às vezes é o pastor pregando, é no ensinamento bíblico, é quando você abre a Bíblia, Deus fala com você face a face, você sabe o que tem que fazer, mas você resiste, ou quer algo especial de Deus. Escute isso aqui. Tem muito crente que é assim, quer algo diferente, ele é especial. A palavra fala uma coisa, irmão, e ela é eterna. É a mesma para mim e para você, ela corta para os dois lados. E às vezes você está falando, é isso aqui, mas eu quero receber uma revelação especial, porque eu quero que seja favorável a mim, eu quero realmente que seja da minha visão, porque eu estou doido a vez para pular fora do barco, eu estou doido para fazer o que eu quero, que me dá na telha, eu preciso arrumar um profeta que profetiza aquilo que eu quero ouvir, mas não aquilo que Deus quer falar. Aí vai para um lado, vai para o outro. Não, Deus falou isso. Não, Deus não falou isso, Deus é louco. Aleluia. Quando as pessoas pegam uma mensagem, vem e distorce a palavra de Deus, meu irmão. Deus está falando de uma forma clara? Não, pega essa mensagem, não. Deus falou isso comigo. Porque quer que fale daquele jeito com ela? Não, Deus não falou isso. Aleluia, meu irmão. Escute isso. Deus não é Deus de confusão, que a Bíblia diz. Aleluia, Pai. As coisas de Deus é transparente. Aleluia. E aqui fala aqui, ó, chegando-se a ele, despertaram, dizendo, mestre, estamos perecendo.
E ele, levantando-se, repreendeu o vento, a fúria da água, cessaram, e fez o que? Bonança. E disse-lhe: aonde está a vossa fé? Jesus aqui para a repreensão. Jesus acordou aquele sono. Meu filho, pá daqui, pá dali, vamos tudo. Aí olhou para os discípulos e Pedro, João, os irmãozinhos que estavam lá abençoados: meu irmão, onde está a tua fé? Fé sem obra é morta. Fé na palavra sem prática é morta. Tenho fé em Deus, você pratica a palavra. Se você não pratica, essa fé de boca não serve. Não tem valor e peso, e nem para Deus tem peso. A fé, ela anda em conjunto com a prática da palavra de Deus. A fé sem obra é morta. Falo que crê em Deus, mas não sirva a Deus. A fé é morta. Você está entendendo isso? Então aqui está falando o seguinte, irmão: Jesus, ele repreendeu os discípulos. Agora escute isso, irmão. Uma revelação que podemos ver nesse texto também. Quando você clama a Deus, quando você pede ajuda de Deus, quando você pede uma direção de Deus, você está pronto para receber uma repreensão de Deus? Pensa nisso. Às vezes a gente quer ouvir o que a gente quer, não aquilo que Deus quer falar. Ai, Deus, não é isso não, Deus. Vou orar de novo. Deus não falou, não, isso não é de Deus não, não é de Deus não. Aquelas caixinhas de surpresa, né, que a gente fala, né? Pega aquelas caixinhas de surpresa, o dia abençoado, poder ser hoje, aleluia, glória a Deus. Aí pega a caixinha de promessa, né? Caixinha de promessa, de prêmio, é surpresa, né? Até que ele deu ovo aquilo. Pega lá, né? Aí abre lá, né? Como é que é? Toma posição, né? Arruma a tua casa, senão morrerás. Essa passagem tem na Bíblia, né? Arruma, misericórdia, isso aqui não deu não. Está amarrado em nome de Jesus, capeta. Sai daqui. Aí, pega lá, passagem lá de Judas Iscariote, né? E se enforcou. Está amarrado em nome de Jesus. Não é nada de Deus. Aí quando lá, o Senhor é teu pastor, e nada de faltará. Glória a Deus, agora Deus falou. Agora Deus falou. Testificou no meu espírito. Meu irmão, tem pessoas que só ouvem aquilo que quer, não aquilo que Deus está falando. Aqui os discípulos calaram. Acordou o Senhor, porque como natural ele estava dormindo, mas como Deus, ele não dorme nem tosqueneja. Agora nós estamos prontos para ouvir aquilo que Deus quer falar? Seja até mesmo uma repreensão. Chegar assim: meu filho, você é incrédulo, hein? Ô homem de pouca fé, você não sabe que sou Deus do Senhor da tua vida? Eu mudo a tua hora, mudo o tempo, do nada faço tudo, sou Deus do impossível. Ah, vida, ó céu, não era isso que eu queria ver. Eu queria uma pessoa solidária a meus problemas. Deus, ele vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Às vezes tomar uma posição. Às vezes você acha que está certa na situação. Deus está falando assim: você está errada. Você está certo, meu irmão? Ah, estou certo porque eu faço o que acontece, porque não sei o quê. Deus fala: meu irmão, se humilha. Desce tu na casa do oleiro. Aleluia. Às vezes Deus fala assim: cala, e você quer falar. A Deus fala: espera, e você quer prosseguir. Aleluia. Deus fala: ora, mas eu tenho preguiça de orar. Deus fala: persevera, e você quer desistir. Deus fala: ouça a minha palavra, aquilo que o Espírito diz à igreja, e você está ouvindo A, B, C, todo mundo da tua casa, menos Deus. Aleluia, querido. Às vezes Deus está falando algo conosco, mas a gente resiste à vontade do Senhor. Meu irmão, o nosso eu tem que estar crucificado junto com Jesus. Enquanto o teu eu não está crucificado, Jesus continua no madeiro na sua vida. Mas quando você crucifica o seu eu, Jesus, ele começa a reinar dentro de você. Jesus que eu falo é a palavra de Deus. Aleluia! Paulo fala: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A palavra vive em mim. Ele é Senhor, eu sou servo. Ele é o pastor, sou o pastor, eu sou ovelha de Deus. Aleluia. Às vezes, meu irmão, você vai obedecer a Deus é com choro. Obedecer ao Senhor quando é favorável, qualquer um obedece, até a pessoa que está lá fora. Mas você obedecer a Deus quando Deus está muitas vezes nos confrontando, meu Deus, dói. Mas a Bíblia fala que o choro pode durar a noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui vai dizer o seguinte:
Onde está a vossa fé? Eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse? Ele é o cara que até os ventos a água manda e lhes obedece. Escute aqui uma pergunta agora. Agora que vai ficar bom. Escute aqui. Quantos aqui? Qual é a pergunta? Jesus está no teu barco? Levanta a mão se você crê que Jesus está no teu barco. Olha só essa pergunta, hein? Olha para mim aqui. Você acredita que no barco aonde Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Deus do impossível, Deus de milagre, você falou para mim que Jesus está no teu barco. Se ele está no teu barco, irmão, o teu barco não vai afundar. Eu não posso ver, meu Deus, que ele tem o controle de todo o universo, dos céus e da terra, meu irmão, ser sucumbido por mar, bravio ou por vento. É mesmo, pastor, estou pensando nesse negócio agora. Então, Deus está comigo, então esse casamento não vai naufragar. Aleluia, glória a Deus. O seu filho não vai se perder em nome de Jesus. A sua família é de Deus em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora o seguinte, pastor, mas eu conheço muito cristão que Jesus vai estar no barco dele, mas está tudo acabando. Tá, sabe por quê? Jesus acalma a tempestade. Quem é Jesus? É a palavra. Se você é indiferente àquilo que Deus está falando na sua vida, meu irmão, o barco vai afundar. Quantos estão entendendo de glória a Deus? Não adianta eu ter Jesus, aquele que deu poder, meu irmão, seja na área de uma enfermidade, você combatendo ela com a cura, em nome de Jesus. Seja a provisão de Deus que você precisa, Deus abre porta onde não tem porta. Se Ele está no teu barco da tua vida, meu irmão, você crê, perseverar, crendo que Deus é fiel na sua vida, meu irmão, a sua vida não vai ser sucumbida para a glória de Deus. Mas esse Jesus é a palavra, e a palavra acalma a tempestade. Sabe o que Deus está falando conosco aqui? A palavra de Deus liberada, e quando você executa como Ele ensinou os discípulos, vai acalmar a tempestade na sua vida. Palavra executada traz bonança para a nossa vida, em nome de Jesus. Palavra não executada, a tempestade vai continuar. Você vai continuar pegando canequinha e jogando para fora do teu barco. É canequinha para fora, porque você está tentando resolver com o seu braço de carne, com a sua força humana, com o seu conhecimento, meu irmão. Não é com canequinha, é com o poder de Deus. Poder de Deus para botar o diabo no seu devido lugar, para fazer os céus se abrir em nome de Jesus. E do nada faz o tudo do Senhor. Assim diz para a sua vida, em nome de Jesus. Aonde que está Jesus? Se está no teu barco, ele tem que ser o capitão dele. Às vezes você está querendo ser o capitão da sua embarcação. Você está querendo dirigir as coisas segundo o seu coração enganoso. É do seu jeito. Fala comigo que eu faço também. Sou crente, mas não sou bobo. Tem crente que fala assim: eu vou rodar minha baiana. Você está no lugar errado, irmão. Tem que ir lá para baixo do lado, do outro lado lá. Aquele que ouve e executa minhas palavras, esse são filhos de Deus. A pior crise que a igreja que eu falo sou eu e você, pode ter dentro de um santuário, é quando a gente vive uma vida, meu irmão, a vida inteira dentro da casa de Deus e tratando Jesus com indiferença. Estou aqui, assisto a mensagem, recebo a palavra, Deus está falando, Deus está bradando, Deus fala: toma posição, meu irmão, essa tempestade vai acabar. Eu quero acalmar a tempestade da sua vida, filho. Filha minha, eu quero acabar essa tempestade. Eu quero fazer algo novo, mudar a sua história. Chega disso. Aleluia. A pior coisa, eu vou passar ano, entra ano, sai ano, eu vivo numa religiosidade que não serve para nada. Religiosidade é aquela pessoa que bate ponto, tem carteirinha, tem tudo tem direito. Meu irmão, mas não pratica a palavra. Quem você é? Eu sou da igreja batista, sou da igreja universal, sou da igreja assembleia, sou do filho do fogo puro, sou da igreja do cuspe fogo, sou da igreja bola de fogo, sou da igreja do cuspe santo. Meu irmão, é tudo assim. É mesmo, meu filho? Você vai para onde? Não sei para onde estou indo, não. Meu irmão, o que vai fazer diferença na nossa vida é a prática
da palavra. Mateus capítulo 7, versículo 24. Aquele que ouve a minha palavra e pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É Jesus, a palavra. Veio a tempestade, veio o vento, e veio tempestade, veio também, meu irmão. Tempestade, veio o vento, veio a chuva forte, veio, mas ela não caiu por terra, porque estava construída, edificada sobre a rocha. Mas aquele que somente ouve, hoje eu não culto, Deus vai falar comigo, vai e fala muito. Aí senta no banco, limpa o banco, deixa o banco limpinho, recebe a palavra, vai embora da igreja. Meu irmão, Deus falou, Deus bradou, a unção caiu, foi impetrada as bênçãos de Abraão, de Isaac e Jacó. Meu irmão, Deus fala que vai rasgar o céu, vai bradar na terra. Meu irmão, toma posição, filho todo. Ai, estou com canequinha. Tem mais uma bacia aí que a canequinha está ficando difícil. Tem que ir, meu irmão. Só Jesus. Tem um corinho que fala assim: está sofrendo porque quer. Deixa de ser bobo. Aceite logo a Jesus de Nazaré. Mas é verdade, meu irmão. Meu irmão, pratica a palavra de Deus, meu irmão. Meu irmão, a maior crise que tem é essa: você ter Jesus do seu lado, no seu barco, na sua vida, na sua família. Você tem a solução, meu irmão. Escute isso aqui. Escute isso. Quantas pessoas chegam na igreja? Isso aqui é fato. Chega assim e fala assim: meu Deus do céu, meu casamento. A pessoa chegou divorciada, casamento destruído, e chega na igreja e fala assim: meu Deus do céu, se eu tivesse conhecido Jesus, eu tinha uma outra sabedoria para lidar com o meu casamento, com o meu esposo, as coisas não iam chegar nesse ponto. Com certeza, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje. Você está entendendo isso? Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Se eu tivesse essa sabedoria, eu fazia diferente. Eu não fazia, eu não praticava aquelas coisas que eu fiz lá atrás. Meu Deus do céu. Você fazia diferença. Muitas coisas você poderia estar livre de situações passadas, mas por uma ignorância. A Bíblia fala que muitos sofrem, perecem, se destroem por falta de conhecimento. Escute bem isso, irmão. Eu não sei o que fazer, eu vou incomodar Jesus. Jesus me fala comigo. Jesus fala comigo, pelo amor de Deus. Fala essa liberdade, me dá a direção, Senhor. Eu incomodo o mestre mesmo. Pecado, meu irmão, não tem Jesus a poder. Jesus não ficou chateado porque ficou acordado. Jesus, meu irmão, ele ficou ali, repreendeu por causa da indiferença dos discípulos em relação à sua palavra e à fé. Aleluia! Então, meu irmão, tem pessoas que às vezes hoje tem a noção, meu Deus, tem muita coisa ali, talvez tinha um casamento difícil e tudo, mas saber, não, eu tive participação, eu errei, eu tinha que ter uma outra postura, poderia ser diferente, mas não tinha conhecimento, era um tempo da ignorância. Pior pessoa, irmão, é sofrer por estupidez. Ignorância é falta de conhecimento. Falta de conhecimento tem remédio. É o que? O conhecimento. Eu estou aprendendo aqui, você está sentado aprendendo a palavra, está abrindo o teu entendimento, você está aprendendo e vai praticar, as coisas começam a acontecer. Agora, quando você conhece a palavra que liberta, conhecereis a verdade vos libertará, e não pratica, meu irmão, já é caso mais de ignorância, é estupidez. Você sabe o que tem que fazer e não faz. E isso eu posso dizer, escute isso aqui que é sério, que Deus liberou para mim nesse estudo. Meu irmão, tem muito desviado dentro da própria igreja. Qual é a característica do desviado? Uma pessoa que conheceu Jesus, um dia aceitou Jesus, até louvou, adorou, até pregou, até evangelizou. Aí largou, deixou as coisas de Jesus, foi para o mundão. Está lá sendo destruído. Ele conhece a palavra, ele foi um conhecedor, ele conhece e ouviu a palavra, mas não pratica. E quantas pessoas estão dentro da igreja que ouvem a palavra e não? Qual a diferença? A diferença é que nós temos a esperança que um dia vai cair a tua ficha e você vai acordar e Jesus vai restaurar, vai transformar e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. É melhor você aqui do que lá. Mas a diferença não é muita, irmão. Não é muita. Porque a pessoa está ouvindo e não pratica. Então do desviado lá fora não tem diferença. Se Deus está falando, meu filho, eu tenho um remédio para essa situação. Eu tenho poder, autoridade. Jesus é a palavra. A palavra, quando você se posiciona nela e fala que Deus é fiel à sua palavra. Meu irmão, Deus é fiel. Não é você não, meu irmão. Deus é fiel à sua palavra. Se eu estou na palavra, a bênção vem, a unção vem, a direção, o milagre vem, me apoia porque eu estou na palavra e a coisa vai dar certo em nome de Jesus. Bartimeu alcançou o milagre porque estava no caminho. Você tem que estar no caminho dele. Jesus
João 14,6, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai não ser por Ele. Ele é o caminho. Quer vitória? Caminho. Quer vitória? Viva a verdade. Viva Jesus, viva a palavra. E Deus, Ele vai transformar a nossa história. Aleluia, Jesus. Então, amados, entenda bem, eu não posso ver hoje como um cristão com essa diferença. Tendo Jesus, eu tendo o favor dele, eu tenho uma aliança com Deus Todo-Poderoso, eu tenho uma estratégia de Deus para as coisas acontecerem, para as coisas mudar a minha história, mas eu tratá-lo como indiferença. Você está entendendo? Como ele não tivesse no meu barco. Lá em Lucas, vai me dizer também o seguinte, Lucas, se não me engano, eu botei aqui, deixa eu ver. João 14, se não me engano, 14, 18, vai dizer o seguinte, que Ele não nos deixou órfãos. Fala para o irmão, você não é órfão, você tem pai. Pastor, meu pai morreu. Você tem o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, o Abba Pai, Paizinho amado. Aleluia! Eu não tenho pai nem mãe, carnalmente dizendo, humanamente. Foram muito cedo embora. Louvo a Deus pela vida dos meus pais, porque eu tive um pai e tive uma mãe. Não adianta ter um pai e uma mãe para a vida inteira, que não serve para nada também. Mas eu tive um pai e uma mãe presente, me deram educação, me deram uma bênção. Amo meus pais, um com 51, outro com 50 anos. Mas Jesus me adotou. Ele falou assim, filho, eu não vou deixar você órfão. Deus está falando para você, filho, você não está sozinho nem desamparado. Como diz lá em Isaías, ainda que uma mãe venha abandonar o seu filho, todavia eu, o Senhor, não desampararei você. Eis que tem o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Assim diz o Senhor. Você tem a guarda de Israel, você tem a proteção de Deus, você tem um Deus todo-poderoso que zela por nossa vida 24 horas por dia. Jesus me alcançou lá na treva do pecadão, lá na sala, pobre, cego, miserável e nu. Mas graças a Deus eu fui alcançado pela misericórdia. Alguém pregou Jesus para mim. Eu fui alcançado ali, eu alcancei a graça de Deus. Estou aqui para a glória de Deus, agradecendo ao meu Senhor por tudo que Ele tem me feito e aprendendo a cada dia com esse Jesus. Meu irmão, Ele fala, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o meu Espírito para ficar cuidando de vocês. E Ele vai ficar junto contigo até a consumação dos séculos. Eu vou andar com você por onde tu andares, eu estarei com você. Escute isso, irmão. Quando tu é filho de Deus, o Espírito Santo ele habita dentro de você. Ele fala que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo faz? Você está andando, você lê palavra, daqui a pouco ele começa a lembrar aquela palavra. Direção. Deus falando conosco. Filho, sai disso aí que isso é laço. Filho, não entra nessa. Filho, isso aí você pode tomar posse porque é bênção para a sua vida. Isso vai edificar. Isso vai ser glorificado em meu nome. Isso aí não, filho, sai disso aí que isso é destruição. O diabo está preparando o laço. Você começa a ser dirigido pelo Espírito Santo. Tudo quanto você colocar nas tuas mãos vai prosperar. Tudo quanto você pisar a planta dos pés, meu irmão, vai ser bem sucedido, porque você carrega a presença de Deus na sua vida 24 horas por dia, por onde quer que tu andares. Ele fala, não vos deixeis órfãos. Escute isso. Meu irmão, eu tenho que me protege, você tem, meu irmão. Às vezes nós andamos como pessoas órfãs. Andamos diante de um Deus que tem tudo nas suas mãos para me ajudar, uma direção, uma sabedoria, e nós andamos como não tivesse. Andamos como fosse desprotegido, andamos como pessoa que não é ninguém por nós, né? Quem é o órfão? O órfão não tem ninguém que cuide dele, não tem ninguém que protege ele, não tem ninguém que possa gerar uma provisão para ele, não tem uma pessoa para disciplinar, não tem uma pessoa para orientar, não tem uma pessoa para dizer, meu filho, vai por aqui, vai para a direita, vai para a esquerda, meu filho, faz assim que você vai ser bem sucedido. Não tem ninguém por ele. Mas eu e você temos uma aliança, nós temos alguém por nós, e o nome dele se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele está no barco da tua vida, e se você ouvir executar essa palavra, o teu barco não vai ser sucumbido, não vai ser destruído, porque ele se faz presente, ele é fiel. Eu não conheço um barco sequer aonde Jesus está, vem afundar, meu irmão. Jesus é a palavra. Se meu casamento tem palavra, tem prática, não vai afundar. Não vai afundar. O meu Jesus, ele vai se permitir se afundar. Ele é o cordão da terceira dobra. Aleluia. Aleluia. Nós temos o favor de Deus. Então como é que a gente pode, irmão, viver dessa maneira? Andar como um
estivesse sozinho, andar como não tivesse nenhuma orientação, andar como um órfão. Se nós temos um Pai, um Deus de amor e zeloso que tem cuidado de mim e de você. Fala assim como Samuel: Senhor, fala que o teu servo te ouve. Fala, Senhor, comigo, que eu tenho que fazer. Quando Deus fala uma coisa que é fácil, é fácil mesmo. Mas quando Deus fala assim: se humilha nessa situação, que eu vou te honrar. Aí a gente tem que se humilhar, botar, engolir o eu, engolir. Mas quando você se coloca na brecha de Deus, Ele fala: os humilhados serão exaltados. Bem-aventurado aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, que ao vosso tempo Ele vos exaltará. Aleluia! Você nunca perde com Jesus. Você nunca perde. Mas para viver isso tem que ter fé. Por isso que Jesus repreende os discípulos: cadê a tua fé? Porque a gente acha que vai perder. Vou perder. Eu vou perder. Ninguém faz isso comigo. Ninguém. Eu sou filho de fulano, né? Tem pessoas que dão até aquela reboladinha: eu sou filho de fulano, sou filho de meu. Comigo não. Não é assim? Comigo não, vai querer. Epa. Tá balançando muito? Que negócio é esse, meu irmão? Meu irmão, entenda bem isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, vai dizer assim: não extingais ao Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo de Deus. A palavra extingar significa desprezar, colocar de lado, ignorar. Aleluia! Nesse barco aí, não tem tempestade. Aleluia! Você está ouvindo o mestre? Ouvindo o capitão dessa embarcação? Se ele estiver no controle, meu irmão, essa embarcação não vai naufragar. Você não será sucumbido por ela. Mas ele precisa estar no comando da tua vida. Enquanto você está nas suas rédeas, enquanto você não abre mão delas, você coloca a sua confiança no seu conceito, naquilo que você pensa e acha, ou através de aconselhamento até de ímpio, meu irmão, você sofre um sério risco de ser sucumbido nessa tempestade. Mas se Jesus é o capitão do teu barco, meu irmão, pode ter certeza, não tem tempestade na face dessa terra que vai fazer você naufragar em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. E aqui, amados, em nome de Jesus, eu quero lembrar aqui, estava lembrando daquela mulher sunamita, em João capítulo 4, vai falar dessa mulher. Essa mulher é cheia de problema, né? Não é isso? Perdão, samaritana. Perdão, tira, ela é sunamita, é samaritana. A mulher samaritana em João capítulo 4, aquela mulher que foi retirar água no poço de Jacó, e é onde Jesus estava sentado ao lado daquele poço. Aquela mulher tinha um costume de uma hora que não era comum, por causa da sua vergonha. A mulher teve vários maridos, e naquele tempo também ali era muita discriminação na sociedade. Era chamada também de adúltera, não é isso? Uma pessoa realmente discriminada por todos, uma pessoa que ela estava mal com ela mesma, uma pessoa cheia de problema, uma pessoa envergonhada, não sair de casa na hora que todos iam buscar água, ela saía uma hora diferente, para não ser vista por ninguém. Uma pessoa sofrendo, perecendo, e quando ela está indo buscar água na fonte de Jacó, no poço, Jesus estava sentado ao lado. E aí Jesus começa a falar com ela, bater um papo com aquela mulher, e Jesus ele fala: olha, mulher, se você soubesse quem é esse que te pede água, aleluia, só isso aí já para mim já é bastante. Se a gente soubesse realmente quem é Deus na nossa vida, irmão, e às vezes Deus está falando isso conosco, se você souber realmente quem eu sou na sua vida, eu vou tirar da água para você beber e nunca mais você vai ter sede, porque o meu Deus, o teu Deus, é o meu sumo pastor e nada me faltará. Lá no Salmo 23 ele fala que ele nos conduz às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Aleluia! Ele tem o poder para tranquilizar as águas da sua vida. Mas para isso ele precisa ser o pastor da sua vida, e nós precisamos ser ovelha. Eu já falei aqui no altar, né? Você já viu já várias casinhas que tem? O Senhor é meu pastor e nada faltará. Falta tudo.
Falta paz, é só confusão dentro de casa, é briga, para aí, meu irmão, tudo. Palavrão daqui, palavrão lá, meu irmão, falta tudo. Miséria, é diabo entrando, é vício, é droga, é prostituição, meu irmão, é a porcaria de tudo. Falta tudo. Senhor é meu pastor, tem alguma coisa de errada? A Bíblia não é verdadeira, pastor? Você esqueceu de uma coisa. Pastor, Senhor, a verdadeira ovelha ouve a voz do seu pastor. Eu quero que as coisas aconteçam somente botando o versículo bíblico na minha casa, ou então usando a Bíblia de um amuleto dentro de um rack, uma estante. É a prática que vai fazer a diferença. E verdadeiramente, quando nós praticamos, Ele é o sumo pastor e nada nos faltará. Aleluia! Não vai faltar paz, harmonia, a comunhão, a alegria, a força, a unção, a provisão de Deus. Porque as ovelhas do Senhor, Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É toda a diferença. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?